Então, agora que você já tem um texto, nós podemos inserir ou criar esse texto aqui no Scribus de várias maneiras diferentes. Por exemplo, aqui na barra superior você encontra a ferramenta principal que desenha caixas de texto, ou quadro de texto, que é essa daqui que eu estou passando o mouse. Essa ferramenta de quadro de texto, ela vai deixar você desenhar a região, a área em que você quer adicionar o seu texto. Depois que você adiciona ou cria esse quadro de texto, você pode editar esse material de duas formas diferentes, que vai ser exatamente o tópico do nosso próximo vídeo, que é usando essa ferramenta aqui, editar o conteúdo de um quadro, ou então o editor de história, que é acionado com essa ferramenta aqui chamada editar texto, que você também pode acionar com o atalho Ctrl T. Você pode usar ele com o atalho Ctrl T. Depois que você desenha uma caixa de texto, você pode dar um duplo clique nela, e se você copiou um texto, você pode simplesmente colar ele com o Ctrl V, ou então ir lá em editar e colar o texto que você selecionou nessa caixa. Então você pode perceber que aquele texto que nós copiamos no vídeo anterior, aquele Lorem Ipsum, ele veio aqui para a nossa caixa de texto. E, claro, assim como qualquer outro elemento do Scribus, você pode editar diversas propriedades, a parte visual dessa sua caixa de texto, desse seu quadro de texto, lá em Janelas, Propriedades. É só pressionar a tecla F2 que você vai visualizar aqui a parte de propriedades desse texto em particular. Por exemplo, aqui você tem o nome dele, e para texto em si, nós temos aqui um campo, uma aba específica com texto. Então, por exemplo, aqui você pode escolher uma fonte diferente. Você pode ver que se você não abrir esse quadro de propriedades, você não vai visualizar absolutamente nada relacionado com fontes e textos aqui na interface. Então você vai escolher aqui, por exemplo, a fonte. Vamos escolher uma fonte diferente. Posso escolher aqui essa fonte. Você vai escolher o tamanho dela. Você não precisa necessariamente selecionar o texto que você quer editar. Ele aplica no quadro de texto como um todo. Infelizmente, algumas dessas opções aqui não estão traduzidas. Então você tem aqui, por exemplo, cores. Você tem configurações de estilo, que nós ainda vamos aprender como é que funciona. Você pode, por exemplo, aqui configurar as cores da caixa como um todo. Aqui não é especificamente do texto. Então, por exemplo, se você quiser que a sua caixa seja amarela, tem um fundo amarelo, então você vai ter aqui a caixa com o fundo amarelo. Não é a cor do texto, então para alterar a cor do texto nós precisamos vir aqui. Você pode colocar o seu texto como, por exemplo, verde. Por favor, não use essa cor está muito chamativa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ele como preto novamente. Vamos voltar lá em cores, e eu não quero nenhuma cor na minha caixa de texto. Então é assim que essa é a maneira mais fácil que você tem de inserir um texto aqui no Scribus. Claro, existem outras formas também. Por exemplo, você pode importar esse texto. Como é que funciona? Se você tiver aqui, por exemplo, uma caixa de texto, observe que eu não tenho a caixa de texto selecionada no momento. Eu vou lá no menu Arquivo, você vai ter uma opção aqui chamada Importar. Você vai ver que no Importar, como eu não tenho nenhum quadro de texto acionado, nós não temos aqui a opção Obter Texto nem Acrescentar Texto habilitadas. Então, por exemplo, eu vou reduzir aqui, redimensionar com a minha ferramenta de seleção. Vou criar uma caixa de texto nova e dar um duplo clique nela. Quando eu estou editando a minha caixa de texto, então eu posso ir lá em Arquivo agora, Importar, e você vai ver que o Obter Texto e o Acrescentar Texto estão habilitados. Se eu vier aqui em Obter Texto, você vai perceber que nós temos aqui uma série de opções para importar texto diretamente nessa caixa. Então você tem esses formatos suportados, você pode importar arquivos do Word, você pode importar arquivos do no formato Open Document. Você pode importar arquivos HTML e TXT, são os mais usados para esse tipo de projeto. Eu recomendo, na maioria dos casos, se você tiver acesso ao seu arquivo fonte,
Se você não quiser ter problemas relacionados com formatação, por exemplo, você quiser formatar ele inteiramente no Scribus, eu recomendo usar o formato TXT, porque ele vem como texto puro. Toda a formatação que você vai usar aqui no Scribus, você vai fazer aqui do zero, sem precisar fazer nenhum tipo de alteração. Como não seria o caso, por exemplo, se você importar esse texto no formato ODT, ou então se ele for um doc.